1 Coríntios 12, o último versículo. Nós estamos aí no período da quaresma, já temos dito e falado que a quaresma é coisa de cristão, não é coisa apenas de católico romano, que é um período desde o 2º século da igreja primitiva, reservado para reflexão, para meditação. Nós meditamos e falamos sobre arrependimento, sobre oração, e hoje nós vamos falar sobre caridade. 1 Coríntios 12, o final do verso 31 e todo o 13 completo. Diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retinha. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não age em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. E porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheci em parte, mas conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Essa primeira carta de Paulo, escrita aos Coríntios, ele escreve na ocasião que ele está preso na sua 3ª viagem missionária, lá em Éfeso, e o conteúdo dessa carta é muito maravilhoso. Todas as vezes, particularmente que eu leio esse texto, Deus fala diferente, Deus fala alguma coisa, e não só esse texto, mas toda a carta. Toda essa primeira carta de Coríntios afeta a forma da comunidade viver. Ela afetou a forma da comunidade de Corinto viver. Por exemplo, a relação daquela comunidade com o mundo da sua época, com a cultura da sua época, com a desordem que havia dentro da comunidade em relação ao culto, a respeito da vida particular, dos problemas éticos daquela comunidade. E é interessante porque, além disso, essa carta, e aí eu falo a carta toda mesmo, ela expõe uma plenitude de sabedoria, fala sobre dons espirituais, fala sobre questões práticas da vida cotidiana. Só que eu não sei se você sabe, e eu costumo sempre brincar que corintiano dá trabalho desde sempre, essa não foi a primeira carta que Paulo dirigiu aos Coríntios. Se você olhar no capítulo 5, no verso 9, Paulo diz que já escreveu para eles antes. Só que a gente não tem essa carta que ele escreveu antes. Não tem os detalhes, a gente não sabe, essa carta foi extraviada. O que a gente tem, de acordo com Coríntios 7, é que esses coríntios, quando receberam essa carta, fizeram perguntas por escrito para Paulo. E aí a resposta de Paulo a estas perguntas é a carta que nós temos hoje. Então essa primeira carta, na prática, seria uma segunda, e a segunda seria a terceira, mas como nós não temos a primeira, nós não temos esse escrito, nós denominamos então essa primeira carta. Então Paulo responde aos coríntios as dúvidas que eles tinham
sobre a vivência, sobre a vida, sobre o cotidiano. Então, ele escreve devido a várias divisões que tinham dentro da comunidade, vários problemas que essa comunidade vivia, e diante do evangelho, como resolver tudo isso. Então, eles mandam perguntas para Paulo. No tempo de Paulo, no início do primeiro século, a cidade de Corinto, para a gente ter uma ideia, ela era uma cidade muito antiga. Ela era rica, muito rica. Ela era, do seu tempo, uma das mais comercialmente prósperas e mais populosa. Em torno de 250 mil habitantes. Era uma São Carlos da época. Né? Só que assim, era a cidade mais obcecada por sexo da Europa Oriental. Tanto que lá existia um templo de 2 deuses, referente a essa questão sexual, que era Afrodite e Apolo. Então, na Acrópole de Corinto, antes da sua destruição, em 156 d.C., tinha o templo então da deusa Afrodite, a mesma chamada de Vênus pelos romanos. E Apolo, que era o deus da música, da poesia e da beleza masculina. E o que acontecia? Para adorar esses deuses, os seus devotos se prostituíam nas ruas, chamada prostituição cultural. E o dinheiro arrecadado alimentava esses templos. Então era endeusada a beleza, tanto feminina quanto masculina, o sexo, o prazer a qualquer custo. Então as relações sexuais, a busca de prazer aí, era um método de adoração. E isso era algo normal. Corinto vivia também nessa época o modernismo helênico. Então era uma cidade grande, com situações sociais aí que influenciavam a comunidade cristã também do seu tempo. Porque tudo aquilo que eles viam nas ruas, eles acreditavam ser normal. Era o que ele via na mídia, no jornal do dia, na TV do dia. Naquela época não tinha TV, mas quando você andava nas ruas, isso era normal. E essa imoralidade, essa busca do prazer a qualquer custo, reflete na comunidade de Corinto. É o que a gente pode ver no capítulo 5 dessa carta, por exemplo. Porque Corinto era considerada pela sua indecência. Se alguém queria dizer que alguém era devasso sexualmente, que buscava, era só dizer que era, esse aí é Corinto. Então fazia-se essa referência à cidade. Né? E quanto a isso, e a tudo isso, Paulo toma uma posição. Porque a comunidade cristã de Corinto questiona Paulo sobre até que ponto aquela forma de viver era normal. Porque a mulher tinha lá o seu marido, tinha a sua casa, mas ela saía à tarde para se prostituir para Afrodite, ganhava o dinheiro, dava no templo, voltava para casa. E aí, tudo isso começa a gerar questões sucintas quanto ao matrimônio, por exemplo, que é o capítulo 7, que Paulo vai falar sobre isso. Um outro grande perigo para aquela jovem comunidade cristã é a influência da gnose, que combinava mística, sincretismo religioso e especulação filosófica. Lembrando que os helênicos, né, o berço da filosofia, e Corinto vivia a influência de várias. Lá tinha muita gente, muitos estrangeiros. Então tudo isso vinha distorcendo a interpretação do Evangelho. Então o capítulo 13 que nós lemos dessa carta, ele deve ser entendido também quanto a questões de dons espirituais, porque todo esse conhecimento, tudo isso que estava acontecendo, toda essa influência externa, influenciava também a espiritualidade daquela igreja. Os cânticos, a forma de louvor, eles buscavam às vezes imitar o que acontecia no templo de Afrodite, de Apolo. Isso refletia na comunidade. Então, a vida cristã daquela comunidade, ela enfrenta diversas dificuldades para viver a sua fé.
Paulo, ele se volta então contra os falsos conceitos que aquela comunidade tinha sobre os dons, sobre as profecias, sobre falar em línguas. E aí ele traz pra gente aí um conceito muito maior, que é o amor. O capítulo 13, ele não pode ser entendido fora do contexto do seu capítulo anterior e do seu capítulo posterior, que é o capítulo 12, que vai falar sobre os dons espirituais, sobre como a igreja deve se organizar, e depois ele vai falar sobre o dom de línguas, que era algo muito pertinente naquele momento, e sobre a necessidade de ordem no culto, porque tudo aquilo que vinha de fora influenciava a forma como os coríntios, a comunidade cristã em Coríntio, adorava a Deus, como ela entendia o cristianismo, como ela servia. Então, o capítulo 13 revela pra gente aí um ponto alto da teologia de Paulo, quanto aos dons, quanto à vida em comunidade, e ele sobressai sobre todos os outros, porque quando fala para você 1 Coríntios, não há quem não lembre desse capítulo, porque já virou música, inclusive, né? Renato Russo usou ela nas suas canções. Acaba sendo um texto aí muito conhecido por todos nós, sendo ou não sendo cristãos. Então, não apenas devido à construção e à linguagem poética, mas devido ao seu conteúdo. O amor autêntico, o amor cristão, o amor que é chamado de caridade, que a gente aprende de Cristo e que é fundamento para nós como cristãos. Paulo, ele aponta e descreve esse amor como algo superior a todos os dons espirituais, que ele já mencionou no capítulo anterior. Ele vai falar que esses dons espirituais os coríntios tinham em grande estima, mas ele vai dizer que todos os dons espirituais são importantes. Falar em língua, profetizar, realmente isso era admirável, era importante, mas a sua posição era inferior em relação ao amor caridoso apresentado por Cristo. Somente o amor pode dar sentido verdadeiro ao que acontece na comunidade, aquilo que acontece no dia a dia, além dos dons espirituais. Então, somente mediante amor os mesmos podem contribuir para o bem da comunidade. Então, eu acredito que você já deve ter visto alguma tradução sua da Bíblia onde no lugar de amor aqui está escrito caridade, ou não, que é aquela tradução mais antiga. Por isso que eu trouxe à luz essa palavra caridade, porque não há como discutir que a palavra amor deixa o texto mais elegante, mais poético, inclusive. Mas por isso que eu trabalhei aqui caridade e amor como sinônimos, e aí eu gostaria de colocar aqui o amor caridoso para ser melhor, para a gente entender, mas etimologicamente falando, a linguagem aqui é bem essa, da caridade, que Paulo quer dizer aqui, porque o amor como nós conhecemos, porque a gente não tem aquele conceito grego das palavras, porque na hora de traduzir a gente precisa buscar as palavras mais corretas para dar o entendimento do texto, e em grego existem 3 palavras para amor: eros, ágape, philo, que são tipos de amores diferentes. Philo, que é aquele amor de amizade, o eros, que é o amor erótico, de onde vem erotismo, e o ágape, que é o amor de Deus, o amor incondicional. E é esse ágape que Paulo usa no texto. Então, o amor como nós hoje, brasileiros, entendemos, muitas vezes nos leva ao sentimento apenas, ao gostar ou não gostar, a ter afeição pelas pessoas. Por isso que algumas Bíblias trazem caridade aí como sinônimo do amor, porque a caridade ela é uma disposição em ajudar outras criaturas sem buscar nada em troca. É esse amor que Paulo traz, o amor incondicional de Deus que nos alcança sem esperar nada em troca. Então, o amor do qual então o capítulo 13 fala não é uma virtude como as demais, segundo se supunha em Corinto, mas o amor na perfeição total,
Isso é impressionante, porque ele traz consigo esse amor, os sinais da perfeição de Deus. E nesse sentido, o amor, que aqui eu coloco como adjetivo, o amor caridoso, ou seja, a caridade, é a única medida que a gente pode evidenciar algo que acontece no espírito do cristão ou não. Com a descrição então desse amor caridade, esse amor caridoso, e aí você escolha o que para você melhor encaixa naquilo que eu trouxe de definição. Paulo ele procura conduzir a sua comunidade para o centro do Evangelho, que é a cruz, que é a ressurreição de Cristo, que é o fato pelo qual Deus revelou o seu amor por cada criatura. Aliás, essa é a intenção da carta toda de 1 Corinto. Paulo ele vem falar decididamente a mensagem da cruz. Já no início da sua epístola, ele vai caminhando por isso até o final. Porque Paulo ele vai proceder assim porque em Corinto existia o perigo que outras coisas, por exemplo, o falar em línguas, os dons espirituais, ocupassem o lugar do Evangelho, que se tornassem mais importantes que o próprio Evangelho, que a cruz. A palavra cruz estava sendo desvalorizada em Corinto. O Evangelho, como boa nova de salvação, estava sendo esquecido por coisas que eram boas, pelos dons espirituais. Então, toda a primeira carta de Paulo a Corinto, ela é uma exortação para aquela comunidade de que Corinto deveria se voltar para a mensagem do Evangelho. O capítulo 13, ele assume nessa busca uma posição de destaque, porque somente o amor, somente a caridade é capaz de preservar o significado da cruz e da ressurreição de Cristo. Paulo ele não nega, ele não combate os carismas, os dons, não é isso. Mas o que ele teme é que Corinto passe a considerar esses dons, esses carismas mais importantes que o serviço à comunidade, mais importante que a diaconia, mais importante que a caridade. E diaconia sem amor não é possível. Servir sem amor não é possível. O serviço à comunidade, onde um vive para o outro, onde um não se inclina para o outro, sem amor, não dá. Não dá. Onde a gente espalha o amor de Deus, onde a gente realmente busca viver isso, não dá. Vira fardo, vira trabalho, vira exaustão e a gente se cansa. Se a gente olhar então esse capítulo a partir dessa perspectiva, a gente vê que do versículo 1 ao 3, Paulo ele vai enumerar os mais sublime carisma, ele vai evidenciar a relação deles com o amor. Do 4 ao 7 ele vai descrever o amor e as suas funções, e do 8 ao 13 ele vai falar sobre a perduração do amor e a finitude da fé e da esperança. E aí a partir disso a gente vê os três, então, primeiros versículos, Paulo apresentando formulações muito parecidas, ainda que. Então ele vai querer acentuar a função-chave do amor. Se não existe amor, não existe nada. E pessoalmente eu também não sou nada. É o que ele quer dizer. E essas afirmações aí são lançadas diretamente sobre os carismáticos de Corinto. Tudo o que os coríntios fazem, seja falar em línguas, seja buscar conhecimento, que era o alvo da gnose, seja então ter fé, ou mesmo sacrificar a própria vida, não vale nada se não tiver amor. Se não existe caridade, pois a atuação ela perde o centro do evangelho, que é o amor. E aí do 4 ao 7 a gente vê assim, de início Paulo falando o que é o amor então. Que amor é esse? Quais são as características desse amor? E aí ele vai falar, né, de longanimidade, vai falar de todas as formulações do que o amor é e do que o amor não faz. Justamente o oposto do amor sensualizado pregado nas ruas de Corinto.
justamente o contrário da busca de contentamento e prazer, que era pregado por aqueles que serviam nos templos de Afrodite e Apolo. E digo mais, se você tiver curiosidade ou gostar de mitologia grega e romana, se você ler a história de Afrodite, você vai ver que todos os atributos que Paulo coloca ao amor cristão são contrários a tudo que Afrodite faz. Porque ela era ciumenta, vingativa. Vale a pena estudar, não é o nosso foco, enfim. Mas Paulo ele procura mostrar que o amor verdadeiro, o ágape, a caridade, é um amor incondicional, que procede do verdadeiro Deus, porque Deus agiu assim, daquele amor que aceita o outro como ele é, que não precisa mudar o outro para amar o outro, que se solidariza com ele, que tem empatia, que se identifica, que se coloca no lugar do outro, que não é necessariamente um sentimento. Então, que rompe todos os limites aí do ser humano, que separa, quando na verdade esse amor ele junta. O amor é uma realidade então escatológica em Cristo Jesus. É uma realidade final. E aí, depois a gente vê que ele termina dizendo que o amor jamais acaba. Com essa afirmação, Paulo quer dizer que o amor é eterno. Que o amor tem qualidades finais, mas também presentes. Que carismas terminam um dia. Os dons terminam. Você sabe tocar, mas vai chegar um dia que talvez as suas mãos não lhe obedeçam mais. Vai chegar um dia que você sabe fazer discurso e talvez a sua voz não responda mais. Os carismas acabam, terminam. O amor não. Os carismas somente têm validade provisoriamente, enquanto eles funcionam até que a perfeição venha. Paulo ele passa então a usar exemplos a fim de explicar, né, o que ele pretende dizer. É como que o desenvolvimento de uma pessoa. E aí ele vai usar o exemplo do menino. Chega o dia em que a criança não é mais criança, ela se torna adulto. E aí o verso 13 reúne mais uma vez todo o pensamento de Paulo. Assim, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, o amor é o maior. Ele usa uma tríade que era muito conhecida pelas comunidades do cristianismo primitivo. Era algo familiar àquelas comunidades. Tanto fé como esperança são dons espirituais. A fé é dom de Deus, mas não tem caráter permanente, porque a fé vai se transformar em contemplação, e a esperança que a gente experimenta um dia vai acontecer, e ele fala isso na sua carta. Então a mensagem central é o amor, e aquilo que é recomendado de colocar no lugar da palavra do amor, talvez você fale assim, não, então vamos fazer assim, no lugar de amor vamos usar a palavra Jesus Cristo, o amor perfeito. Mas não seria correto, porque o texto não menciona o nome de Jesus, mas do amor que foi revelado em Jesus, sim, que transborda na nossa vida. Então a gente vê que esse amor cristão, esse amor caridoso, a caridade, deve marcar indistintivamente a vida daquele que é discípulo de Cristo. A medida e a prova do amor de Deus é a obediência a Ele de todo o coração. A medida e a prova do amor ao próximo é dar a própria vida em favor dele. Esse amor sacrificial, essa caridade, é realmente envolver-se, é se doar, é gastar-se, é deixar-se empobrecer pelo bem-estar do outro. A história apresentada por Jesus, se a gente lê lá a parábola do bom samaritano, vai contar para nós de um inimigo que era tradicional dos judeus. É um modelo de como amar o outro, de amar a quem não gosta. Cristo doou-se na cruz, ele deixou-se gastar
O amor, então, que ele nos propõe, esse amor ágape, essa caridade, é descrito aqui como total ausência de interesse próprio, buscando o bem do outro, o conforto do outro. Não é uma simples emoção que é passageira. O amor aqui é um princípio de ação, é um amor que age, é uma questão de a gente fazer pelos outros por compaixão a eles, porque a gente sofre junto, sem levar em conta os sentimentos ou as afeições. É por esse amor caridoso de uns pelos outros que os discípulos de Jesus devem ser conhecidos. A situação da comunidade de Corinto é diferente da de hoje. Quando a gente olha aquela comunidade, a gente vê que existia um entusiasmo e até certo ponto parecia existir ali nas fileiras do cristianismo aquela empolgação. E às vezes a gente vê isso também em algumas áreas do cristianismo brasileiro, a gente vê que existe uma empolgação, mas não pode se comparar àquela comunidade de Corinto. Quando a gente olha, por exemplo, a IPI hoje, algumas igrejas aí articulando-se para responder como a espiritualidade saudável é bom, é agradável, a gente quer muitas vezes ter aquele contato de ter os dons, as profecias. Nada disso se compara ao que existiu naquela época, aos dons espirituais que Corinto recebeu. No entanto, também a gente vê que isso é uma tendência hoje. A gente vê que na teologia, muitas vezes, pessoas usando e transformando a teologia em formas de buscar respostas. Então vamos aplicar esse amor. De que forma a gente aplica amor? E aí vai se havendo uma especulação. E sabe o que vai acontecendo? Quando a gente vai nessa busca, como os coríntios buscavam, os dons, as profecias, então vamos buscar a verdade através do conhecimento teológico, a gente vai se afastando do evangelho. A gente vai se afastando do amor. Porque todos os extremismos teológicos de hoje também, se não tiver amor, não resolve. O extremismo da busca dos carismas, se não tiver amor, não resolve. Vamos ter igrejas cheias? Sim, com certeza. Mas igrejas que não amam. E a concepção de amar o próximo, quando ela parte do humanismo, da nossa vontade de querer fazer as coisas, seja para agradar as pessoas, ou mesmo às vezes tentando agradar o próprio Deus, se não tiver amor, perde as raízes bíblicas. E a caridade que deixa de ter raízes em Deus se reduz à filantropia. E para isso nós temos ONGs que fazem isso melhor que a gente, que são muito mais organizadas. O que Paulo diz que não adiantaria dar, e é o que Paulo diz que não adiantava dar todos os bens aos pobres se não tiver amor. Ou seja, não basta dar uma esmola. Isso é simples, eu posso dar tudo, mas não é isso, isso não é amor. Fazer boas ações de caridade sem amor pelos que são beneficiados não tem sentido sem amor. Porque a motivação estaria centrada na gente. Muitas vezes para a gente se sentir bom, para a gente se sentir menos culpado, mas não por amor. O fato é que a gente deve viver as nossas vidas e prestar o nosso serviço ao próximo, tendo por base o amor. Pois se não tem amor, nada sou. O amor não é lei. Se a gente olha, Paulo, ele fala isso nos versículos 4 e 7, ele não quer mostrar quão longe nós estamos do verdadeiro amor. Não é isso. Ele não procede assim para envergonhar a gente. Que aí a gente começa a pensar e fazer, então a gente está muito longe do que é amor. A coisa vai ficando complicada. Mas o que Paulo quer fazer é nos lembrar do que o amor pode suscitar em nós. E assim ele vai apontando exatamente para tudo aquilo que a gente deixa de fazer por falta de amor. O apóstolo mostra que o amor age como Cristo também agiu, em nosso favor, sem esperar nada em troca. Para a gente concluir, o último trecho do capítulo lembra que tudo
tudo está sujeito à transformação. Principalmente a nossa época apresenta exemplos marcantes sobre isso. Isso não apenas no setor das comunicações, ou da tecnologia, ou da ciência, mas também no conhecimento teológico. Em 3 ou 4 décadas, desfilaram muitas tendências teológicas pelo palco do mundo. Claro que tudo isso acontece na busca da verdade, daquilo que é correto, daquilo que é bom, mas não deixa de ser um sinal de que tudo que nós criamos é transitório. Sejam nossas ideias as mais sublimes que forem, sejam as melhores situações na vida que nós possamos conquistar, tudo passa. Não há nada duradouro nesse mundo na qual a gente possa se agarrar. Eu não sei se você já pensou nisso. Até a fé e a esperança, porque a gente diz que a esperança é a última que morre, tem caráter passageiro. Somente o amor tem validade absoluta. E a gente deve então desistir? Não, já que Gisele, agora acabou, eu vou embora daqui hoje desacreditado, já deu, não volto mais. Então a gente deve desistir, resignar? Não. A gente precisa lembrar que as nossas obras são transitórias, como humanos elas são perecíveis. Só que a gente precisa lembrar que elas podem ser regidas pelo amor. O amor é um dom mais importante que o cristão precisa adquirir e implantar. Você quer buscar alguma coisa? Busque o amor. Busque a caridade, que a gente possa realmente seguir pelo caminho sobremodo excelente. Porque o amor é paciente, é benigno, é altruísta, é verdadeiro, é cheio de esperança, ele é duradouro, não é invejoso, não é orgulhoso, não é egoísta, não é rude, não aceita provocação. Sem amor, todas as línguas é apenas barulho. Todas as profecias, mistérios, ciências não valem nada. Então, conhecerei como também sou conhecido. Paulo conclui a passagem salientando aí o caráter parcial de todo conhecimento. A mudança de voz ativa para o conheço, para passiva sou conhecido, mostra a sua dependência da graça de Deus. Assim nós também devemos caminhar, dependentes de um Deus gracioso, de um Deus amoroso, para exercer o seu amor por nós e através de nós. Sem amor, nossas obras são inúteis. O amor é maior que as profecias, que as línguas, que a ciência, porque tudo passa. Tudo passa. A caridade, o amor caridoso permanecem, porque eles provêm de Deus. E Deus é. Deus é amor. A palavra diz que não nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Não é misticismo, não é satisfação das nossas vontades. É um amor real, é um amor suficiente. Deus é amor. E já existe agora, e já existiu no passado, no presente, no futuro. Como afirma C.S. Lewis, não existe tempos verbais em Deus. A quaresma, como o tempo que a gente reserva para meditar, é um tempo que a gente reserva de reflexão, mas ela deve nos trazer à memória, todas as vezes também, a nossa mente, o barulho das moscas ao redor da cruz. Ela deve trazer às nossas mentes as costas comprimidas contra aquela estaca de madeira disforme, os pregos fincados nos nervos das mãos de Cristo, o sufocamento lento que se repetia todas as vezes que Cristo levantava o corpo para respirar, a tortura repetida das costas, dos braços, à medida que o corpo se inclinava. A realidade escatológica, que não conhece limite de tempo, que se doa a ponto de doer, é a realidade da salvação que vem de Cristo.
Deus nos ama desse jeito, a ponto de doer, a ponto de morrer. E essa salvação que vem de Cristo, na ação do Espírito Santo em nós, do próprio Deus que vive em nosso meio, é o que faz a gente continuar a viver nesse mundo difícil, nesse mundo sem esperança, nesse mundo tenebroso. Amor é um termo dinâmico para Paulo, que seja para nós também. Ele usa para se referir à vida habilitada pela plenitude do Espírito Santo, que inclui motivação e ação. Que o amor seja assim entre nós, seja motivador, seja ação, seja diferença. Deus, ele comunicou o seu amor por nós de forma plena, de forma graciosa. O amor, portanto, deve ser uma característica do cristão maduro. Que nós não sejamos mais meninos na fé. O amor procede de Deus, não é natural nosso. E aí eu repito e trago mais uma vez C.S. Lewis dizendo que os amores naturais em si não são suficientes. O nosso amor não é suficiente. Mas o amor de Deus em nós é suficiente. A caridade é suficiente porque vem de Deus. Nos preenche, nos enche e transborda. Transborda para o outro, para o próximo. É mais que afeição, é a capacidade de amar os não amáveis. O amor de Deus entra no coração humano e transforma o nosso coração ao modelo de Jesus, nos habilitando para amar aquele que naturalmente nós não amaríamos. Os leprosos, os criminosos, os inimigos, os tolos, os retraídos, os superiores e os arrogantes. É também um convite para transformar o mundo, como nós cantamos. É um convite para transformar os nossos amores naturais em caridade, em amor ágape, um amor caridoso, um amor que reflete o Deus ao qual nós servimos. Deus nos capacita e nos habilita todos os dias a graciosamente amar as pessoas que nós convivemos. Os nossos colegas de trabalho que não são amáveis, os nossos colegas de classe que não são amáveis, muitas vezes os nossos familiares que não são amáveis. O que não estão amáveis naquele momento, porque geralmente a gente começa amando, né? Mas depois o amor parece que cria umas raízes meio obscuras, né? E a gente às vezes vai começar a odiar aquelas pessoas que antes nós amávamos. Deus nos convida a nos amar a nós amarmos aqueles que não são amáveis, porque Ele amou os não amáveis. E as nossas ações vão refletir isso. Seja com aquele que nós conhecemos ou não conhecemos diretamente. Que Deus nos ajude a amadurecer mais e mais, a não sermos como meninos, meninas na fé e no amor, mas que nós possamos crescer e amar como Ele nos ama, dia após dia, em nome de Jesus. Amém?